E a partir de agora vocês conferem o nosso Momento Legal, nosso consultor, Dr. Fabrício Pozzocco, sempre auxiliando as dúvidas dos nossos telespectadores, né? Esclarecendo e dirimindo essas dúvidas. Hoje nós tivemos aqui a seleção de uma pergunta realizada pelo telespectador Eduardo Dias. Ele diz o seguinte: eu fui incluído na lista de inadimplentes por causa de um cheque pré-datado, mas que foi depositado antes da data combinada, da data programada. Posso acionar a justiça? Doutor Fabrício, existe essa necessidade de respeito às datas combinadas para um cheque pré-datado? Oi, Pedro. Quando a gente fala dessa questão do Eduardo, do cheque pré-datado, isso é muito importante que prestemos atenção, porque no dia a dia acontecem vários problemas relacionados a isso e os consumidores muitas vezes acabam sendo prejudicados. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Em outras palavras, o cheque pré-datado, que tecnicamente se chama cheque pós-datado, é um costume. Por que a gente explica isso? Porque simplesmente, se eu receber um cheque que ele seja bom para daqui a 2 meses e eu levá-lo ao banco, o banco pagará o cheque, porque a legislação é clara em dizer que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Pois bem, mas vamos supor que, como fez o Eduardo, foi dividido em várias prestações e ele deixou lá alguns cheques para essa situação. E de repente, o comerciante, o fornecedor do serviço, foi lá e colocou todos esses cheques no banco. Em tese ele comete alguma ilegalidade? Em tese não. Todavia, é importante lembrar que esse vendedor, esse fornecedor do serviço, combinou com o Eduardo que os cheques seriam depositados nas datas corretas. Sendo isso, o fornecedor acabou se utilizando de má fé e depositou tudo na mesma data. E de repente, o Eduardo não tinha saldo na conta bancária dele para poder corresponder a esses cheques que foram depositados. Logo, o Eduardo passou a ter um problema financeiro, e esse problema financeiro foi causado pela atitude do fornecedor, pela atitude do vendedor que descumpriu aquilo que foi combinado com o Eduardo. Ora, o direito resguarda essa combinação, esse acordo, esse contrato verbal que foi feito entre o Eduardo e o vendedor, entre o Eduardo e o fornecedor do serviço. O Superior Tribunal de Justiça possui inclusive uma súmula, que é a súmula 370, para poder resguardar o consumidor ao seu direito de se ver indenizado. Portanto, caso o Eduardo tenha algum prejuízo, seja ele de ordem material, seja ele de ordem moral, por exemplo, o depósito dos cheques de maneira integral fez com que algumas contas que o Eduardo tinha para pagar, alguns outros compromissos que ele, na verdade, já tinha pago com outros cheques, esses cheques fossem todos devolvidos. Fez com que os débitos automáticos do Eduardo não fossem pagos. Isso tudo gera não somente os danos materiais, como também os danos morais. Para que o Eduardo seja ressarcido, é importante ele procurar não somente o PROCON da sua cidade, mas procurar um advogado da sua confiança, procurar até mesmo a OAB e mover uma ação de reparação de danos materiais e de danos morais. Os fornecedores, os vendedores, não podem descumprir aquilo que foi acordado com os cheques pré-datados e ficarem impunes quando causam um prejuízo ao consumidor. Fica a dica!